Fala, guerreiros e guerreiras, vamos a mais uma aula de Estatuto da PMBA. Dessa vez vamos iniciar falando das formas de provimento. E começa no artigo 12. Foi uma questão que caiu na minha prova do CFO. Então, quantas e quais são as formas de provimento na PMBA? Está aí a resposta. Artigo 12, inciso 3, 1, 2 e 3. Nomeação, reversão e reintegração. Então, se diz formas de provimento, a maneira como a polícia alimenta seus quadros, a maneira como a polícia preenche suas vagas. Então, a primeira delas é a nomeação. Nomeação, termo administrativo, né? Todas as pessoas que são concursadas, que vão assumir cargo público, primeiro são nomeadas. O oposto de nomeação é exoneração. Então, você vai fazer sua prova e vai passar e vai ser nomeado. Vai ser nomeado servidor público do Estado. Então vai tomar posse e com efetivo exercício da função, aí sim vai ser considerado já funcionário público. Essa é a forma mais comum, mais corriqueira, é a forma com a qual a polícia alimenta os seus quadros de fato. As pessoas só entram na polícia através de duas portas, ou a porta de praça, que é soldado, ou a porta de oficial, que é o posto de tenente, né? Vai se tornar aluno a oficial ou aluno a soldado. Então, fazendo o concurso público, vai ser nomeado e vai assumir a função pública após o término de formação, que é a escola. Então, reversão, aí aqui o artigo 13, né, que dá a explicação do que vem a ser a nomeação, e parágrafo 1º, parágrafo 2º, são competentes para dar posse o governador do estado e o comandante-geral da PM. Então, quem dá posse ao oficial é o governador do estado. Quem dá posse ao praça é o comandante-geral. Então, fique atento nesses detalhes aqui. Vamos lá para a segunda forma de provimento, que é a reversão. É o ato pelo qual o policial militar agregado retorna à escala hierárquica. Então, primeiro você precisa saber o que é o policial militar agregado. Existem diversas formas em que o policial militar ele é agregado. Então, ele sai da escala hierárquica. A gente falou aqui no vídeo anterior sobre antiguidade. Hoje a Polícia Militar tem mais de 33 mil membros. Entre oficiais e praça, a Polícia Militar tem mais de 33 mil componentes, mas nenhum deles ocupa o mesmo local na escala hierárquica. Imagine que essa escala hierárquica seja uma escada gigantesca, com 33 mil compartimentos. Então cada militar está ali em um devido local daqueles. Não existe dois militares ocupando o mesmo espaço, porque se tivéssemos assim não teríamos o Instituto da Antiguidade. Então o indivíduo que é agregado é aquele indivíduo que sai da escala hierárquica e deixa de compor temporariamente. Vamos supor, o policial militar que pede licença para tratar de assunto particular. Então, é uma licença especial que existe. Aqueles policiais que têm mais de 10 anos, eles podem sair e ficar 3 anos afastados do serviço, sem remuneração. E quando termina esses 3 anos, ele retorna ao serviço ativo. Então, no momento dessa licença, ele está agregado. Ou seja, ele sai da sua escala, ele sai da escala numérica, né, e fica fora da instituição. Ele continua policial militar. Mas quando termina esse prazo de 3 anos dessa licença, ele tem que retornar. Existem diversas formas de agregação. Indivíduo que pede licença para tratar da saúde do pai ou da mãe, ou para tratar da saúde própria. São diversas situações que você vai ver no Estatuto de agregação. Ou o indivíduo que sai da corporação e vai servir em outra secretaria. Ele fica cedido a outra secretaria. Ele não deixa de ser policial militar, mas ele está lá cumprindo uma missão. Ele foi cedido. O exemplo mais clássico que a gente tem aqui na Bahia, que nós tínhamos na Bahia, eram esses servidores policiais militares que trabalhavam na Ciretrans. Ficavam agregados ao Detran. Digo a você que Detran só existe um, é um em cada estado. E esses Detrans são subdivididos em Ciretrans.
Então as Ciretrans, antes elas eram cheias de policiais militares que trabalhavam, ficavam agregados ali, não cumpriam escala da PM, não usavam uniforme, ficavam cedidos, prestando serviço. Então, quando esse governador Rui Costa assumiu o comando aqui da Bahia, ele deu uma canetada e acabou com isso, mandou todos os militares de volta para a rua, vão trabalhar na rua, vão cumprir a atividade de fim de vocês. Então esses militares que ficavam na Ciretrans, eles eram agregados. É basicamente isso, né? A agregação é quando o indivíduo ele sai dessa escala numérica e vai servir ou por motivo de necessidade de outra secretaria ou por motivo de doença, seja lá o que for. Então, quando ele está afastado dessa escala e ele retorna, aí sim nós dizemos que ele é revertido ao serviço ativo. Isso é o Instituto da Reversão, né? Então são três: a nomeação, a reversão e, conforme o artigo 15 aqui, a reintegração. Todo policial militar tem um amigo que foi reintegrado. Como assim? Reintegração é quando o indivíduo o policial militar, ele é expulso, ele é demitido da corporação de forma injusta. Vamos supor, o policial militar no exercício das suas funções ou não, atira e mata uma pessoa, né? Aí ali acontece aquele clamor público, a imprensa cai em cima e se faz aquele processo apressado. Geralmente é por via administrativa, o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que a gente vai ver lá na frente. Então a corporação administrativamente instaura um procedimento, que a gente chama de feito investigatório, e ao final demite o policial. Pronto, vamos supor que seja uma situação de homicídio. Aí o policial, a gente sabe que os crimes dolosos contra a vida é competência do tribunal do júri, né? O policial militar vai a júri popular. Lá no júri popular o policial militar é inocentado. Então o que é que acontece? Se o tribunal do júri, que é competente para julgar, inocentou, fatalmente ele vai ser reintegrado às fileiras da corporação. Geralmente é assim que acontece. Então, foi demitido ou por via judicial ou por via administrativa. Acontece por via judicial, acontece, existe crimes, o crime de tortura, por exemplo. É um crime que quando o indivíduo é condenado, ele já inicia em regime de reclusão e, se for detentor de cargo público, ele já é exonerado automaticamente, já é demitido, né? Então, quando essa demissão é por via judicial ou ela é por via administrativa, e lá na frente se comprova a inocência, né? O indivíduo, por força judicial também, ele retorna às fileiras da corporação. Então esse é o típico caso de reintegração. Então são três as formas de provimento, né? Nomeação, reversão e reintegração. Possa ser que apareça, acho difícil, mas se aparecer você já sabe. Vamos aqui para o artigo 16. Os policiais militares encontram-se organizados em carreira em uma das seguintes situações. Preste atenção porque esse aqui é um dos artigos mais interessantes. Por quê? Porque ele define a situação em que se encontra cada categoria dos militares. Primeiro, os que estão na ativa, é o inciso 1 do artigo 16, você vai ver aqui. E o segundo, na inatividade. E o terceiro, os da reserva não remunerada. Vamos ver cada um deles. Na ativa, a linha A, os de carreira. Quem são os de carreira? Os de carreira são os policiais que você enxerga na rua aí trabalhando. É você que vai passar e vai ser nomeado. Ou seja, são os policiais que estão na ativa, desempenhando a função. Esses são os de carreira, né? Os convocados, veja que eu deixei aqui a linha B em vermelho. Por quê? Porque até pouco tempo eles estavam exatamente aqui na categoria dos militares ativos. Agora, eles compõem aqui no inciso 2, na inatividade, eu coloquei aqui, tá vendo? Os convocados. Atenção que isso é detalhe. Eu deixei em vermelho aqui só para explicar a vocês que uma nova lei mudou isso aqui, ó. Os convocados agora pertencem à categoria da inatividade, aqui no inciso 2. Porque esses convocados aqui são policiais militares que estão na reserva remunerada, que já cumpriram o seu tempo de serviço e são convocados pelo governador do estado, né? São convocados
para o serviço, para voltar a prestar serviço. Então, o que é que acontece? Isso estava gerando uma série de problemas, porque quando eles vinham para o serviço ativo, mesmo lá já aposentado, quando vinham para o serviço ativo, eles tinham uma série de direitos trabalhistas que isso estava causando problemas ao Estado. Então, foi necessário que mudasse e deixasse eles aqui na categoria dos inativos, né? Da categoria dos inativos. Então, isso é detalhe. Os convocados não estão mais aqui no inciso 1, na ativa. Os convocados hoje pertencem à inatividade, beleza? São policiais que estão aposentados e voltam ao serviço ativo, prestar serviço, mas continuam na categoria dos inativos. É isso. Eles pertencem aos inativos, ou seja, não tem precedência sobre os da atividade, não pode assumir cargos de direção, de chefia, de coordenação e por aí vai. Por quê? Porque o estatuto é bem claro que os militares na inatividade não tem precedência sobre os que estão na atividade. Beleza? Então, a linha C, os praças especiais. Quem são os praças especiais? Os praças especiais são os alunos. A gente já viu isso. É o aspirante, é o aluno oficial, é o aluno a sargento, é o aluno a soldado, é o aluno a cabo. Então, todos esses são considerados praças especiais. Então, os militares na ativa também podem ser praças especiais. Então, pode ser os de carreira, pode ser os praças especiais, não é isso? E a linha D, os agregados. Os agregados, a gente falou no Instituto da Reversão aí em cima, né? Agregado é o policial militar que sai da escala hierárquica, né? Ele é licenciado, vamos assim dizer, e vai prestar serviço em outra secretaria, ou vai cuidar da saúde de um parente, ou vai cuidar da saúde própria, ou está de licença, ou foi julgado incapaz temporariamente por algum problema de saúde. Tem uma série de situações que o policial militar é agregado. Né? Então, o militar que se candidatou, né? Se candidatou a cargo eletivo, no momento, aquele período da convenção ali, ele está agregado. Então, quando ele termina aquele período eletivo, vamos supor que ele tenha mais de 10 anos de serviço, né? Aí não foi eleito, ele volta ao serviço ativo. Então, agregados são isso. Você vai ver no estatuto aí, tem diversas situações de agregação, são dezenas. Então vamos aqui, a linha E, os excedentes. Quem são os excedentes? Os excedentes são aqueles militares que estão fora do quadro e quando retornam o quadro está completo. Ah, tenente, não entendi. Vou dar um exemplo clássico. Eu já falei a vocês que a PMBA tem quadros. Por exemplo, deixa eu descer aqui para o quadro. Isso, o quadro de efetivo de praças e o quadro de efetivo de oficiais. Olha, coronel, QOPM, são 29 vagas. Tenente coronel, 134. Major, 322. E por aí vai. O que eu quero lhe dizer? Que imagine uma sala de aula. Você vai lá na faculdade e solicita trancamento de matrícula. Você tranca lá o curso. A sala só comporta 50. Aí daqui a 2 semestres você volta. Quando você volta, a turma está completa, já está com 50. Mas mesmo assim a administração lhe coloca para dentro, porque é um direito seu. Então fica a turma com 51. Ou seja, fica uma vaga excedente. Assim também são os excedentes na PMBA. Não existe casos históricos de que isso tenha acontecido alguma vez. Por quê? Porque a polícia quase sempre, principalmente no que diz respeito aos praças e oficiais subalternos, né? Que são os tenentes e o intermediário, que são os capitães. Quase sempre não preenche as vagas. Tem sempre vaga ociosa. Então, assim, o policial militar que está agregado, quando ele é revertido ao serviço ativo, ele volta para o seu quadro. Se o seu quadro estiver completo, ele será uma vaga excedente.
Se esse retorno dele é por via judicial, o menos antigo acaba se tornando excedente. É um jogo. Acredito que isso é detalhe. Acredito que não vão perguntar nada sobre isso, né? Então, a linha F, os ausentes e os desertores. Quem são os ausentes e os desertores? Os ausentes são aqueles que ficam desaparecidos por mais de 24 horas. Não quer dizer que o indivíduo esteja na folga dele, não, gente. São aquelas situações em que o militar ele está de serviço e não aparece para o serviço. Ele não aparece para o serviço. Terminou as férias, ele sabe que ele tem que se apresentar em tal dia, ele não aparece. Ele estava escalado para tal dia, em tal local, se apresentar e ele não se apresenta e por aí vai. São diversas situações, mas 24 horas depois ele é considerado ausente, o militar que deveria estar em determinado local ou se apresentar em determinado local e não se apresentou. 24 horas depois ele é considerado ausente. Ausentes e desertores. Desertores eu acredito que vocês sabem o que é. Se você não sabe, cuide. Corra e procure saber o que são os desertores. Deserção é um crime propriamente militar que está previsto lá no Código Penal Militar. Inclusive tem vídeos aí da série que eu gravei sobre os crimes militares que você pode dar uma conferida. O que são os desertores. Então, o desertor, porque deserção é um crime permanente, né? Os militar que se ausenta por mais de 8 dias da unidade em que serve, sem justificativa, sem dar ciência a ninguém, o que chuta o pau da barraca e vai embora. Por mais de 8 dias, no nono dia, configura o crime de deserção. Então, o tempo que ele passa, ele é considerado desertor. Se ele for capturado daqui a 1 ano, 2 anos, então ele ainda está na ativa. Aí assim, no momento que ele é capturado, ele é revertido aqui. Ele é trazido para o serviço ativo para se ver processar, julgar e demitir. Então os desertores também são considerados na ativa. E a linha G, os desaparecidos e extraviados. Desaparecido e extraviado. Extraviado é uma condição de desaparecido. Não existe extraviado sem antes ter sido desaparecido. Vou já lhe dizer. Os desaparecidos são aqueles policiais que, em missão, em serviço ou em algo relacionado com serviço, eles permanecem desaparecidos por mais de 8 dias. Por exemplo, policial militar que estava de serviço e desapareceu. Ou seja, quando existe indício de deserção, não pode ser considerado desaparecido, beleza? Por exemplo, o policial militar que já vinha falando que ia desertar, que ia chutar o pau da barraca, que ia sumir no mundo, aí não pode ser considerado desaparecido. O desaparecido, ele só é só quando ele está em serviço e ele desaparece. Tem que ser relacionado ao serviço. Coloque isso aí na sua cachola. Se não estiver relacionado ao serviço, não será desaparecido. Ou se tiver indício de deserção, também não será considerado desaparecido. Suposição: policial militar que sobe a serra atrás de marginal. Sai um pelo flanco direito, outro pelo flanco esquerdo, outro pelo centro, e quando chega em determinado local que é para reagrupar, o do flanco direito sumiu, desapareceu. E aí ele fica mais de 8 dias, então ele é por ato do comandante-geral, ele é declarado desaparecido. Então, e o extraviado quem é? É o desaparecido que fica por mais de 30 dias. Então, o indivíduo ficou nessa condição de desaparecido por mais de 8 dias. Aí deu mais de 30, ele será considerado extraviado. O extraviado vai ficar aí no serviço ativo, né? O estatuto vai dizer que depois de 180 dias ele será declarado morto, presumidamente, para efeito de previdência. Então é isso, desaparecidos e extraviados. E na inatividade, os militares estão aqui, os da reserva remunerada e os reformados. Os da reserva remunerada é aquele policial que recebe salário do Estado. É aquele policial que cumpriu o seu efetivo tempo de serviço, 30 anos de serviço. Alguns tiram 30 anos duro na íntegra, né? Outros tiram 25, completa com licença-prêmio, porque a licença-prêmio aqui, a cada 5 anos você tem 3 meses, né? Você tem 3 meses no serviço público, de folga, direito à folga como licença-prêmio. É um prêmio por assiduidade. Então, inclusive o policial militar que toma punição de detenção, ele perde essa licença. Mas se ele, a cada 5 anos, ele acumula 3 meses, se ele quiser levar esses 3 meses para aposentadoria, conta dobrada. Então, 2 licença-prêmio
são 6 meses, conta dobrada equivale a 12 meses. Então abate 1 ano do serviço. Isso é detalhe. Esqueçam isso aí. Isso é detalhe. Isso é coisa só de quem é militar mesmo. Não vão pedir isso em concurso, né? Mas os da reserva remunerada são aqueles policiais que trabalharam, que já cumpriram sua missão. Estão lá aposentados de forma legal e recebem salário do Estado. Os reformados são aqueles que também foram afastados, recebem salário do Estado, recebem uma espécie de pensão do Estado e foram afastados definitivamente, né, por alguma doença incurável, por algum desastre que aconteceu, que o incapacitou para o serviço. Isso se essas situações são decorrência do serviço, né? Então, o policial militar reformado é aquele policial militar que não retorna mais ao serviço ativo. Você não veja essa situação dos convocados que eu acabei de falar. Pois é, o reformado não retorna mais. Ele não entra nessa categoria dos convocados. E a linha C está aqui, os convocados, que são militares da reserva remunerada, que ainda podem prestar serviço auxiliando o serviço ativo, né? Eles vêm ganhando 50% do salário, mas não concorrem à promoção, tem uma série de restrição. E antigamente eles, quando eram convocados, eles voltavam para a categoria do serviço ativo. Hoje não mais. Hoje eles ficam aí na inatividade mesmo para depois não dar entrada, não processar o Estado por direitos administrativos e uma série de situações. Então, e quem são os da reserva não remunerada? O inciso terceiro aqui, como a gente está vendo. Os da reserva não remunerada, por exemplo, se eu hoje, eu tenho 17 anos de polícia, se eu hoje passasse em um concurso da magistratura, ou se eu me aborrecesse e não quisesse mais ficar na polícia, eu pediria exoneração do cargo e seria exonerado e passaria a compor os da reserva não remunerada. Seria um policial da reserva não remunerada, ou seja, não tenho mais vínculo nenhum com a corporação, né? Tá aí o inciso terceiro da reserva não remunerada, mas não tem nenhuma categoria deles. Eles são aqueles policiais que pediram baixa, que saíram, né? Existe uma diferença de demissão para exoneração, viu? Demissão é quando o cara é expulso. E a exoneração, quando ele sai da corporação, a pedido é quando ele solicita de próprio punho e ali ele é exonerado. Então vamos aí aqui, ó, artigo 17, 18. Você tem uma série, atentem para esse artigo, o militar, artigo 18, parágrafo 1º, ele mudou, né? Você provavelmente não vai encontrar estatuto atualizado, mas você saiba que ele mudou. É muita coisa que está aqui, você tem que desconsiderar. O convocado agora não pertence aos ativos, ele fica na inatividade, né? Aqui o 19, artigo 19, os praças especiais, está aí o aspirante, o aluno do curso de formação. Esse inciso terceiro aí são os alunos do curso de formação de oficiais de quadro complementar, inciso terceiro do artigo 20. Não existe porque esse quadro foi extinto. Eu coloquei aqui, ó, entre parênteses aqui no inciso terceiro, que eles estão extintos, né? Não funciona mais. O parágrafo 1º também do artigo 20 fala dos bombeiros. Bombeiro aqui na Bahia se separou. Bombeiro é uma instituição, polícia militar é outra. Isso tem uns 4 anos que aconteceu essa mudança. Que 4, meu Deus. Já fazer uns 10, 11 anos já. É isso, é isso. 2013 vai fazer uns 8 anos, 9 anos por aí. Mas separou aqui na Bahia, são instituições diferentes, né? Embora se diga que são irmãs. Então aqui você tem diversos, o artigo 23, diversas situações de agregação que eu lhe falei. Eu não vou falar aqui, você acompanha aí pelo estatuto, né? E excedente, aqui na frente a gente tem um quadro. O quadro total, por exemplo, aqui, ó. Observe aqui no finalzinho aqui. Total geral. 39.396 vagas. Ou seja, a Polícia Militar da Bahia possui no seu quadro, comporta 39.396 policiais. Isso de soldado a coronel. Só que hoje a gente tem em torno de 33 mil e é um número elevado.
né? Mas assim, sai muita gente todo ano, muita gente indo para a reserva todo ano tem um déficit gigantesco. E se não for feito concurso, a tendência é cair ainda mais e a carência de efetivo não para. É considerado ausente, a gente já falou, o artigo 29, é policial militar considerado desertor. Pois é isso aqui. Né? Então é isso, gente. Vocês vão acompanhar aí no estatuto de vocês, mas por hora é basicamente o que pode lhe perguntar lá é o artigo 16, quais são os militares na ativa. São considerados militares na ativa. Aí você exclui a letra B, os convocados, e você vai responder os de carreira, os praças especiais, os agregados, os excedentes, os ausentes e desertores, os desaparecidos e extraviados. Ou eles podem perguntar qual a diferença de um militar desaparecido para um militar extraviado. Então você sabe que o extraviado é uma condição de desaparecido. Por quê? Porque o indivíduo em serviço, por mais de 8 dias, ele desapareceu. Aconteceu alguma coisa e ele desapareceu. Né? Então, depois de 8 dias, ele vai ser considerado, por ato do comandante-geral, desaparecido. E depois de mais de 30 dias, vai ser considerado extraviado. Aí pode perguntar quem são os militares na inatividade, segundo o inciso 2, os da reserva remunerada, os reformados e os convocados. Então esses convocados aqui é novidade, viu? É isso. Abraço a todos e vamos para frente. Na próxima aula a gente fala um pouco aqui. Eu vou ver algumas coisas mais interessantes aqui, da estabilidade. É isso. Até a próxima.